Que dia especial. Meu coração sempre anseia por ceia. E eu tenho certeza que também o coração do Senhor, Ele anseia, porque Ele disse isso, né? Faça isso até que. E o até que é até Ele voltar. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Na verdade, eu vou começar em Romanos, mas nós vamos falar de um casal. Mas para a gente entrar no assunto, eu preciso que você leia comigo Romanos capítulo 15, e está escrito no versículo 13. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus não economiza nas palavras. Ele não economiza na palavra, sabe por quê? Jesus ele veio há 2000 anos atrás e durante 3 anos ele ficou ensinando. Ele sempre falava, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como. E ele foi nos ensinando muitas coisas de como é o reino dos céus, o que é o reino dos céus. E uma coisa ele nos ensinou. O reino dos céus tem uma medida e uma temperatura, a única aceitável. Qual é a temperatura do reino dos céus? A temperatura do reino dos céus é quente. Jesus ele não gosta de nada morno e de nada frio. É como eu, café. Se você me oferecer café morno, você logo vai ver na minha expressão. Para mim, café tem que pelar a língua, queimar a língua, senão eu não tomo café. Sabe aquela coisa de aí que o café é bom. E Jesus ele também, quando ele olha para um cristão e fala, só quero aquele que está fervendo, aquele que está aquecido, superaquecido, aquele que está cheio do Espírito Santo. Essa é a temperatura. Por que eu digo isso? Porque ele diz lá em Apocalipse que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Então ele está falando, olha, eu não quero nem morno, eu quero quente. A outra, eu disse que uma é a temperatura e a outra é a medida. A medida que ele aceita é a medida que ele está falando aqui. Ele quer que a gente seja rico, ele quer que a gente seja cheio. E quando você fala de rico, você só pensa em dinheiro. Você pode ser rico em felicidade, rico em paz, rico em esperança. E se a gente olhar hoje, parece que o mundo meio que foi assaltado e dizimado, porque as pessoas já estão com uma expressão caída, elas estão meio que irritadas, tensas, e também desanimadas, porque não tem esperança. Mas o Deus da esperança quer que você seja rico de esperança. Então qual é a medida? É a medida recalcada, sacudida, transbordante. Deus quer que a gente transborde. E quando eu falo de transbordar, voltando para o café, você já sabe que é o que eu gosto. Então, se eu estiver segurando uma xícara de café bem cheia, se você bater no meu braço, eu vou derramar o quê? Café. Eu vou derramar água? Não, eu vou derramar o que a minha xícara está cheia. Agora, se eu estiver com um copo de água bem cheio e você esbarrar no meu braço, eu vou derramar o quê? Eu vou derramar água. E isso significa que eu só derramo aquilo que eu estou transbordando, aquilo que eu estou cheio. Agora eu faço uma pergunta para você. Se eu esbarrar em você, você vai transbordar o quê? Raiva? Você vai transbordar irritação, você vai transbordar desânimo, porque é o que você está cheio. Agora, eu quero esbarrar em vocês ali, quando a gente estiver saindo da igreja, e você vai transbordar esperança, alegria, paz. Amanhã, mas não é só hoje. Amanhã, se eu esbarrar em você, ou alguém, um amigo teu, ou um familiar esbarrar em você, e você vai transbordar a palavra de Deus, você vai transbordar alegria. Então, do que você está cheio? Essa é uma boa pergunta. Eu disse que nós iríamos começar aqui em Romanos, porque, na verdade, eu quero que você vá comigo para 2 Samuel. Em 2 Samuel, no capítulo 16, no 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 6, falei 3 capítulos e nenhum era. 2 Samuel, capítulo 6. A gente vai encontrar um evento acontecendo e 2 pessoas vão estar destacadas nessa passagem. O evento é algo muito importante.
A arca da aliança, que não esteve em Jerusalém por muito tempo, vai estar voltando para Jerusalém. E eu digo para você que está chegando nesta geração um avivamento, uma presença de Deus que você nunca experimentou. Pensa no momento mais lindo, mais gostoso que você já teve com Jesus. O transbordar mais maravilhoso que você teve com Ele. E Deus quer que você tenha algo muito mais impactante, porque nós somos, você cantou, Ele vem, Jesus vem, e Ele vem mesmo. Mas antes dele vir, algo tremendo vai acontecer. A igreja vai ser transformada por um avivamento de santidade, um avivamento de arrependimento, um avivamento de oração e intercessão. E isso faz o quê? Faz com que a igreja fique cheia de poder, porque as pessoas ficam só esperando. Eu quero um grande avivamento. Você confunde grande avivamento com o mover do Espírito. O mover do Espírito é maravilhoso, mas o mover do Espírito, ele só vem se nós tivermos um avivamento de santidade, um avivamento de arrependimento. Então nós estamos aqui num momento em que algo muito grandioso da parte de Deus está acontecendo. A arca está voltando, a glória de Deus está chegando, uma nova unção está chegando. E nós temos algumas pessoas que estão celebrando este momento grandioso. E nós vamos ter uma pessoa que não vai estar celebrando. Eu estou falando de Davi e de Mical. Eu já vou ler a passagem. Mas antes de chegar nessa passagem de 2 Samuel, capítulo 6, eu preciso falar alguma coisa sobre Mical. Mical, você vai ver Mical aqui numa janela. Mical, ela vai estar meio que anestesiada. Mical, ela não está transbordando. Mical, ela está vazia. Mical está desanimada. Quem é Mical? Eu nunca ouvi falar de Mical. Você que é novo convertido. Mical era filha de Saul, esposa de Davi. Mical, ela já nasceu, ela já cresceu no palácio rica. Ela já nasceu com um título princesa. Ela não teve dificuldade financeira. Ela não teve trauma de não ter o que comer, não ter o que vestir. Ela tinha os vestidos mais bonitos. Ela tinha a cama mais maravilhosa de Israel. Ela tinha muitos criados. Então a vida dela parecia perfeita, mesmo porque ela casou com um herói. Davi era o herói da nação. Então tudo parecia muito bom na vida dela. Aliás, ela amava Deus. E como eu sei que ela amava a Deus? Porque aqui nós estamos falando da nação de Israel. Ela não era idólatra, ela amava a Deus. E ela amava tanto a Deus, que ela amava o plano e o propósito de Deus. Ela sabia que Deus tinha um plano para o seu marido. Quando ela casou com Davi, ela entendeu que Davi tinha um chamado, que Davi tinha uma palavra profética. E ela entendeu isso. Como eu sei que ela entendeu? Porque em determinado momento, depois que Davi foi para dentro do palácio, em determinado momento, Davi começou a ser perseguido pelo pai dela. E o pai dela queria matar o seu marido. E Mical, entendendo o plano e o propósito de Deus, o meu marido é meu pai e é meu marido. Mas o meu marido tem um chamado de Deus. E o meu marido, eu preciso fazer alguma coisa. Porque esse chamado vai se cumprir na vida dele. Então eu vou fazer alguma coisa. Essa mulher cheia de Deus, naquele momento ela estava cheia de Deus. Ela teve um plano fantástico. Eu vou colocar Davi pela janela. E ela mandou mesmo o seu marido, olha meu marido, fuja aqui pela janela. E ele fugiu. E quando ele fugiu, ela colocou ali na cama dela uma estátua ali, um ídolo, para pensar que fosse o Davi. Sabe aquela brincadeira, né? De coloca travesseiro. E ali quando alguém entrasse, pensasse que Davi estava dormindo. Tudo isso eu estou contando porque eu estou mostrando que você pode estar cheio de Deus e você pode perder isso. Do dia para a noite? Não acontece do dia para a noite. Você vai esvaziando aos poucos, você vai desanimando aos poucos, você vai se frustrando aos poucos. E esta menina chamada Mical, essa moça, essa mulher, ela tinha uma vida semelhante à nossa.
Ela tinha problemas, o problema dela estava bem perto dela, o pai dela. O pai dela era um problema, ela podia não ter dinheiro, não ter problema com dinheiro, mas ela tinha problema familiar. Problema familiar, rico tem, pobre tem. Ela tinha um problema familiar. E ela tinha algumas coisas que ela carregava no interior dela. Ela não teve um pai que beijasse, que abraçasse. Isso eu não vou levar para as emoções. Eu poderia levar Mical só para as emoções. Mas eu quero mostrar que quando eu olho para Mical, eu vejo uma igreja. Ali é o símbolo, porque o que eu vou encontrar, o quadro que eu vou encontrar agora, na passagem que eu pedi para você abrir, em 2 Samuel, capítulo 6, parece que é outra pessoa. E vamos ler juntos. Em 2 Samuel, capítulo 6, está escrito no versículo 16. Está entrando a arca do Senhor na cidade. Ó. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Bom, nós temos aqui duas pessoas agindo de forma completamente diferente. E era um casal. Nós olhamos Mical e Mical está na janela. Mical está olhando da janela. E Deus, ele fala, aqui como eu falei para você, aqui nós temos o símbolo, é uma sombra de uma igreja avivada, que é Davi. Davi é a igreja avivada. A igreja avivada, a pessoa avivada, se você está avivado, você se envolve. Daqui o coral cantando, eu estava arrepiada, meu couro cabeludo estava arrepiado. E sabe, quando você se envolve, você entra, você mergulha. Quando você se envolve, você entra na palavra, você vive a palavra. Quando você adora a Deus, você se envolve lá na sua casa, no meio da rua, aonde você estiver, você se envolve com Deus. No momento da oração, você não precisa de público. Davi, se não tivesse ninguém, ele ia estar dançando, ele ia estar pulando, ele ia estar celebrando, porque a arca estava chegando. Quando você abre a palavra, você precisa ter a mesma empolgação de Davi. Deus vai falar comigo. Você sabia que Deus fala com você? Ele fala, você tem que abrir a palavra e falar assim: Senhor, hoje fala comigo, Senhor, que eu te ouço. Faz como Samuel, fala que eu te ouço. Abre a palavra, eu tenho certeza que você vai começar. Um dia você vai ouvir a voz de Deus um pouquinho mais baixa. Outro dia você vai ouvir um pouquinho mais alto. E outro dia você vai ouvir gritando nos teus ouvidos. Porque cada vez que você tem mais intimidade, mais você ouve a voz de Deus. E aqui quando Davi, ele estava pulando, ele estava pouco se importando. Ele nem olhou para Mical. Mical estava olhando, e aqui está escrito, o que está escrito aqui? Que Mical, ela olhou da janela e ela fez o quê? Ela olhou para a arca ou ela olhou para Davi? Eu pergunto para você, lê de novo. Mical olhou para a arca e se alegrou. A arca chegou, a glória de Deus chegou. Agora milagres vão acontecer. O poder de Deus está aqui. A presença de Deus entrou na cidade de Davi. Agora nós somos imbatíveis. Agora nós somos invencíveis. Agora Deus vai nos orientar. Agora Deus vai falar conosco. Foi essa empolgação que Mical teve? Mical olhou para a arca ou Mical olhou para Davi? Mical olhou para Davi. Eu digo para você, e aí você fala, na história, quem sou eu? Eu sou Davi, porque você tem a tendência a falar o melhor sobre você. Deixa o Espírito Santo falar sobre você. Pergunte para você mesmo. Você pergunta, agora pergunta, porque você vai falar, não, eu sou Davi. Se você perguntar para você mesmo, você vai dizer, eu sou Davi. Agora pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou quem? Porque aí o Espírito Santo falou, olha, antes de você subir a rampa, você já estava reclamando do estacionamento, que não está tão perto quanto você gostaria. Você já reclamou do barulho, ou você reclamou que você não encontrou o lugar que você queria sentar, ou você reclamou que então tem coral, então eu vou sair mais tarde, porque tem mais música. Será que você está olhando para pessoas ou você está olhando para a arca? Você está olhando para Deus? Eu estou entrando no culto, porque o Senhor está lá. Eu vou tocar no Senhor, eu vou bater palma, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou entrar na presença de Deus. Se ninguém mais receber, eu vou receber. Aliás, sobra mais para mim. Se ninguém
quiser, eu pego do meu irmão também. Olha, eu não vou nem pedir para você falar para o teu irmão, mas você pode fazer isso. Se o meu Senhor, olha, se o meu irmão não quiser, eu pego a dele, eu pego a minha. Eu quero tudo para mim, Senhor. Mas se ele quiser, dá para ele. Seja generoso. Mas agora eu só vou dizer uma coisa, que o que Deus tem para mim, eu não vou deixar para você, não. Eu vou pegar tudo que ele tem para mim. E ele tem uma porção. Sabe qual é a porção de Deus para você hoje? Hoje é dia de ceia, dia de ceia, dia de milagre. Então eu vou te dar algumas dicas. Davi estava animado e Mical estava... Pode falar, é a conclusão. Se Davi estava animado, Mical estava desanimada. Então, se Davi estava animado, é porque Davi estava cheio de Deus. E se Davi estava cheio de Deus, Mical estava vazia. Mas aonde que ela esvaziou? Porque as feridas, os golpes, as decepções, os problemas fazem parte do dia a dia. Mas é como você vai encarar. Tudo te derruba. Porque falaram de mim. Porque me ofenderam. Porque isso, porque aquilo. Então olha para Deus e fala, Senhor, olha o Senhor viveu tudo isso. Te traíram, te ofenderam, falaram do Senhor. Mas eu tenho que aprender com o mestre. Para onde que Jesus olhava? Jesus olhava para o Pai, mas eu vou continuar, e eu vou dizer, eu vou liberar perdão, eu vou liberar alegria. Hoje eu escolho acordar, como você leu comigo em Romanos 15, eu vou acordar cheio de esperança, eu vou transbordar de gozo, eu vou transbordar de paz, eu vou transbordar de Deus, sabe, entusiasmado, cheio de Deus. Eu quero estar cheio de Deus. Essa tem que ser a sua escolha. Quando você chega na metade do teu dia e você está irritado, reclamou de tudo e de todos, não tem nada que traz mais a serpente para perto de você do que murmuração e reclamação. Foi assim que morreu o povo no deserto. O povo no deserto reclamou de tudo. Se tinha água, reclamava. Se tinha maná, reclamava. Se tinha carne, reclamava de Moisés. Como é que você pode reclamar de Moisés? Um homem que teve contato com Deus 80 dias. Um homem que todos os dias ia para a tenda da oração. Um homem que se dedicava dia e noite, deixava uma fila enorme. O sogro dele que teve que falar, não faz isso, divide as tarefas. Como que alguém podia reclamar de Moisés? Tinha defeito? Tinha. Mas quem é que reclamava? Eu digo que Moisés, ele estava cheio de Deus. E por isso que ele estava cheio de Deus, o rosto dele brilhava, Deus falava com ele. Ele era canal de sinais, de prodígios e de maravilhas. Agora, porque o povo reclamava, o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Não chegaram na terra prometida. Nós estamos, este ano é o ano de transbordar, alargar. É o tempo de alargamento. Se você quer alargar, você precisa dizer, Deus, eu estou com uma postura. Você tem que reconhecer hoje. Eu estou com a postura de Mical. Eu só enxergo as pessoas. Eu só enxergo estruturas. Eu não enxergo o Senhor no meio de tudo isso. Olha, se você está numa cova, Deus está lá. Se você está na fornalha, Deus está lá. Você está vivendo um momento de deserto, Deus está lá. Você está num lugar imperfeito, Deus está aqui. Deus está aqui. Você tem uma família problemática, Deus está lá. Agora, você quer se conformar? Jesus também tinha uma família problemática. Jesus estava lá, a casa de José e de Maria. O tempo que ele viveu ali não era uma casa perfeita. Ele tinha irmãos que não acreditavam nele. Ele tinha irmãos que quiseram colocar camisa de força nele. Ele tinha irmãos que o perseguiam com zombarias, com críticas e com tudo. Então Jesus não tinha uma casa perfeita. Jesus não nasceu no lugar perfeito. Ele nasceu no
numa estrebaria. Ele não era rico, mas ele era rico de paz, ele era rico de alegria, ele era rico de esperança, ele era rico de Deus. Claro, ele era Deus, mas eu estou falando de Jesus, homem. Ele veio para nos ensinar, olha, você pode levar a vida de uma forma amarga, só contemplando da janela, porque quem fica na janela é isso mesmo, só vai olhar. Agora, o adorador, quem aqui quer ser adorador? Adorador em espírito e em verdade. O Pai procura. Olha, tem um cartaz lá no céu. Todos os dias os anjos vêm, o cartaz está com teu rosto procurado. E ali, sabe aquela cartaz de procurado? Aí o Senhor fala para o anjo, né? Os anjos que ele determinou para você. Olha, esse aqui é procurado por mim. Vai lá e cerca agora, porque eu quero entrar na vida dele. Eu vou entrar na vida dele hoje. Ele é procurado por mim, porque o Pai procura por adoradores em espírito e em verdade. Aí você fala, Senhor, não precisa mais me procurar. Eis-me aqui, eu quero ser adorador. Eu quero ser como Davi, eu quero me entusiasmar, eu quero ser cheio, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero gritar, eu quero falar contigo. Agora, desse jeito que você está que nem Mical. Meu querido, eu estou falando para você declarar para Deus que você não quer ser Mical, que você quer ser Davi, que você quer ser adorador, que você quer se envolver. E você? Mical. Tá legal. Eu quero, Senhor. E o Senhor está falando, peraí, cadê o teu ânimo? Cadê a tua alegria? Cadê o teu desejo por mim? O teu desejo tem que ser maior do que a tua vergonha, do que a tua timidez. Se a pessoa que está do teu lado está calada, você fala, Mical, me deixa, Mical, que eu sou Davi, eu não estou nem olhando para você. Eu quero é me envolver. Se você quer se envolver, fique em pé agora, meu querido. E se você quer ser Mical, e aí? Quem quer ser Mical, levanta a mão. Jesus! Com as duas mãos ainda. O Carlos com as duas mãos. Eu vou dar mais uma chance. Quem quer ser Mical, levanta a mão. Vou orar por vocês. Senhor, tira o espírito de Mical dessa igreja. Em nome de Jesus. Quem quer ser Mical? Mical, vou falar baixo. Quem quer ser Mical? Não. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ninguém levantou a mão. Quem quer ser adorador em espírito e em verdade, começa a adorar o Senhor agora. Começa a adorar, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Senhor, nós queremos ser como Davi. Nós queremos dançar, pular, gritar. Só Tu és Deus. Sabe qual é o nome de Mical? Quem é como o Senhor, Deus? O nome dela é nome de adoração. Você tem noção? O nome de Mical é quem és como Tu, Senhor. Mas ela esqueceu o significado do nome dela. Mas Ele sabe quem é como o Senhor? Ninguém. Só Ele é Rei. Só Ele é Senhor. Só Ele é Salvador. Só Ele é Redentor. Só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso diga agora, Senhor, eu te adoro. Eu te adoro em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Agora a igreja com espírito de Davi pode sentar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quando eu olho para Mical, eu vejo uma igreja. Como eu disse,
é sombra de uma igreja ferida, uma igreja. Se você me disser assim, Mical tinha os seus motivos, sim, ela tinha seus motivos, você tem os seus motivos, mas todos os motivos acumulados dão um grande motivo. Se você todos os dias, como adorador, fala, Deus, hoje eu não estou bem, Deus, hoje eu estou me sentindo pesado, Deus, cura essa mágoa, cura essa ofensa, cura, Senhor, essa dor, a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da frustração, Senhor, a dor da ofensa. Quanto Mical, tinha até mais, porque Davi não nasceu rico, mas isso não era motivo. Davi não nasceu num lar acolhedor, amoroso. Davi tinha os mesmos problemas de Mical. Davi tinha irmãos complicados. Davi tinha um pai, tudo bem, Jessé, um homem maravilhoso, mas era um pai que, como o pai deixava a desejar, pelo menos com Davi ele deixou a desejar. Então a família de Davi não era perfeita, o ambiente de Davi não era perfeito. A diferença entre Mical e Davi é porque Davi, ele não deixou a paixão, a glória de Deus sair da vida dele. Todos os dias ele dizia, Senhor, eu preciso zerar o meu coração. Você sabe quando o Senhor, ele deu uma ordem em Levítico. Ele disse, não deixa nunca o fogo apagar do altar. Nunca. Mas se eu te disser que o fogo do altar que não pode ser apagado é aqui. Deus não estava falando de um altar físico. Tudo bem, naquele momento ele estava falando. Mas aquele altar físico que ele disse, o fogo não pode apagar. Ele deu uma ordem para Moisés dar a ordem aos sacerdotes. Dia e noite tinha sacrifício, dia e noite tinha sacrifício. Mas aí quando a gente chega no Novo Testamento, ele diz, o sacrifício é você. Ele diz, o sacrifício vivo que eu quero todos os dias no altar é você. E todos os dias o que eu quero que queime no altar é a carne, a tua carne. Você tem que lutar com ela todos os dias. Oh, coisa difícil. Se tem, sabe, você morre espiritualmente com facilidade. Agora a tua carne não morre espiritualmente. Gente, a carne da gente, quando você vê, você já está mentindo. Quando você vê, você já está falando mal do outro. Quando você vê, é tão fácil a carne ressuscitar. Você foi batizado ontem, hoje a carne já ressuscitou. Por isso que o Senhor fala, pega a tua cruz e me siga diariamente. Hoje, dia de ceia, nós estamos lembrando da cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi necessário uma única vez, mas ele disse, você não. Você precisa renunciar à tua carne todos os dias, porque você vai ser igual Mical. Você vai estar no palácio, e você está no palácio. Aqui é a casa de Deus, é o palácio. Você pode estar dentro do palácio, mas você está olhando para mim da janela. Sabe, no reino espiritual não existe Rapunzel, não. Porque quem fica lá na janela que nem Mical é uma pessoa fria, é uma pessoa desanimada. Quem fica como Mical lá na janela é uma pessoa aprisionada dentro dela mesmo. Nós estávamos orando ali, nós os pastores, e um dos pastores orou, falou, Senhor, liberta-me de mim mesmo. Essa é a maior libertação da tua vida. Porque o diabo é fácil. Você fala, sai em nome de Jesus e ele tem que sair. Mas você se libertar de você mesmo, você se libertar dos maus hábitos, você se libertar de pecados, essa é a maior libertação da tua vida para você não ser Mical. Senão você está fadado para ser Mical. Eu brinquei com vocês, não tem como expulsar. Sabe essa unção de Mical? Não tem como expulsar da tua vida. Se tivesse, eu oraria todos os dias, Senhor, eu quero entrar numa igreja cheia de Deus. Eu quero entrar numa igreja com todos os adoradores como Davi. Mas não tem. Isso é você e Deus, isso é individual. Você tem que todos os dias dizer, Senhor, eu não quero te olhar da janela, porque quando eu te olhar da janela, eu vou ficar olhando para homens. Qual foi a diferença de Mical e de Davi? Davi desceu, Davi se envolveu, Davi tocou, Davi dançou, Davi celebrou. Mical ficou na janela olhando. Você pode ter o grupo aqui com harmonia perfeita, vozes perfeitas, e você ser Mical só olhando, até cantando, mas não se envolvendo, mas não, sabe, liberando a tua voz, não levantando a sua mão. Olha, a sua mão não é para ficar presa, não. A sua mão, se você não levantar a tua mão,
Salomão, as pedras vão abrir a boca. E a pedra tem boca? Deus falou isso. Eu acredito em Jesus. Até a pedra clama quando o povo de Deus se cala. Sabe, há uma celebração, a natureza adora a Deus. Você sabia disso? Eu amo. Quando eu me converti, um dos únicos corinhos que eu sabia era bater palma a todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo. E depois tinha um outro corinho que falava que até os rios batiam palma. Eu falei, peraí, como é que os rios batem palma? Que música é essa? Mas aí eu comecei a ver que os animais celebram a Deus, a natureza celebra a Deus, tudo, o resplendor de tudo isso celebra a Deus, mas o homem não celebra a Deus. Nós precisamos sair deste espírito maligno de desânimo, de apatia, de frieza. Nós precisamos nos revestir de um espírito de adoração, mas só há um caminho: se arrepender. Se arrepender de estar vazio, se arrepender de ter entrado a frustração, se arrepender de cada reclamação, desde a hora que você acordou até a hora que você dormir. Eu tenho feito um propósito para Deus. Falei assim, eu tenho prestado atenção naquilo que eu falo. Senhor, não quero reclamar. Senhor, eu não quero murmurar. Senhor, eu quero usar minha boca para ser bênção. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou derramar na tua presença, mas eu não quero murmurar. Eu não quero falar. Faça esse compromisso com você mesmo. Motivo Davi tinha. Mas aí a passagem não acabou. Leia comigo ainda em 1 Samuel capítulo 6. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. No versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, e Mical podia ter falado, não, eu agi errado, eu fiquei na janela, mas agora eu quero, o Davi está cheio de Deus, eu quero receber, ele veio para abençoar. Gente, o que Davi foi fazer em casa? Ele foi abençoar a casa dele, ele já tinha abençoado o povo, agora ele entrou em casa para abençoar a casa dele. Mas aqui, o que Mical fez? Olha o que Mical fez, um balde de água fria em Davi. Mas aqui, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. E ele disse, ela só saiu da janela para criticar. Que bela figura fez o rei de Israel. Vê se isso é palavra que fale. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pelo se descobre um vadio qualquer. Meu Deus! Chamando o marido, comparando com um vadio. E disse, porém, Davi a Mical. Olha o que Davi falou. Davi estava cheio ou não estava cheio de Deus? Olha o que Davi fala. Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, eu tenho me alegrado. Que resposta! Você é capaz de responder desse jeito? Eu pergunto, se você está cheio de Deus, você é cheio de Deus na tua casa, você é cheio de Deus no trânsito, você é cheio de Deus no teu trabalho. Ele não estava cheio de Deus só dançando diante da arca, não. Ele entrou na casa dele, a mulher estava vazia, a mulher estava desanimada, falou um monte de asneira para ele, ofendeu Davi. Davi podia dizer, cala-te, mulher. E ele podia dizer um monte. Olha, você me viu? Eu sim, eu sou cheio de Deus. E você isso, e você aquilo. Ele falou, não, olha aqui, ó. Deus, que eu estou ali me alegrando, Ele me deu promessa, antes mesmo do teu pai ser rei. É esse Deus que eu amo. Ele adorou a Deus. Gente, Davi adorou a Deus. Davi respondeu para a mulher adorando a Deus. Quem quer ser como Davi, não é só dançar aqui, não é só pular aqui, não é só levantar a mão aqui. Eu quero saber como é que você é com seus filhos. Eu quero saber como é que você é com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu empregador, com as pessoas que você convive. Será que a pessoa diz, gente, que pessoa cheia de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu imagino Mical, mas e agora com quem que eu vou brigar? Eu não tenho com quem brigar. Como é que eu vou brigar? Ele não quer brigar.
ele continuou adorando a Deus. É diante desse Deus que eu me alegro. É diante desse Deus que eu adoro. É diante desse Deus que eu vim para abençoar aqui a casa. Quer ser abençoada, Mical? Eu vim para te abençoar, Mical. Ele não foi para dizer, mulher, você não desceu. Mulher, isso e aquilo. Não, eu vim para te abençoar. E ela, blum, eu estou cheio de Deus, então eu quero dizer que eu me alegro em Deus. Virou as costas, e o que aconteceu com Mical? Quem que se deu mal nessa situação? Olha o que está escrito aqui no versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Foi Davi que fez isso com ela? Não, foi Deus. Não, Mical, eu quero te contar um segredinho. Mical, assim como tantas na Bíblia, Ana era estéril, Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril e Mical era estéril. Se Mical, ela fosse uma adoradora, Deus ia fazer um milagre como ele fez com Sara, com Raquel, com Rebeca, com Ana. Mas a esterilidade estava no coração, a esterilidade estava no útero, a esterilidade estava na mente. E eu quero dizer que Deus não quer filhos estéreis. Ele te fez, sabe para quê que Ele quer você? Para que você vá e dê fruto, e muito fruto. E que tipo de fruto? O fruto do Espírito. Aí quando você pensa, eu tenho que dar fruto e muito fruto, aí você já fica contabilizando os teus frutos. Aí o Senhor está só olhando para você. Eu disse para você ir e dar muito fruto. E quando eu falo de muito fruto, é tudo que está escrito em Gálatas capítulo 5. Eu quero que você tenha muito amor, eu quero que você tenha muita alegria, eu quero que você tenha muita paz, eu quero que você tenha muita mansidão, eu quero que você tenha muito domínio próprio, eu quero que todas as pessoas que olharem para você falem, ele e ela são cheios do Espírito Santo. Eu digo para você, quem fica na janela morre, quem fica na janela fica estéril, quem fica na janela fica aprisionado. Você lembra Eutico? Eutico, ai, que nome é esse? Quem é Eutico? Depois você lê lá em Atos capítulo 20, Eutico estava ouvindo Paulo. Eu queria tanto ouvir Paulo, porque você fala, ué, mas tem as epístolas. Não, mas eu ouvi aquelas horas e horas e horas e horas e horas de Paulo falando. Eu garanto que eu não ia sentar na janela, não. Mas Eutico sentou na janela e ele caiu no sono e ele caiu da janela e ele morreu. Mas graças a Deus que Deus dá uma segunda chance e ele foi ressuscitado. Mas Mical, ela caiu da janela e morreu. Esse é o último momento que eu tenho de Mical. Ela nasceu para ser princesa. Ela nasceu para ser frutífera. Ela nasceu para ser adoradora. Ela nasceu para ser a esposa de Davi, ainda que tenha dado um monte de coisa errada no meio do caminho. Mas Deus, Ele é expert em consertar o que a vida destrói. Deus restaura tudo na nossa vida e se transforma em milagre. O diabo olha para você e fala, acabei com José, está lá no poço. Acabei com José, está lá na prisão. E Deus fala, eu coloco José no trono. Acabei com Daniel, está lá na cova dos leões. Mas aí você olha para Daniel, indo de um império para o outro, sendo honrado, porque Deus estava com Daniel. Deus estava com José. Sabe por quê? Porque eles não eram homens de ficar na janela. Eles se envolviam com Deus. Eles amavam Deus. E quando eu olho também para um trio, eu quero que você, a última passagem que você vai abrir comigo, em João capítulo 11, em João capítulo 11, você vai ver um trio. Ontem mesmo, eu já falei tantas vezes, porque Deus fala para mim muito forte. Eu já falei tantas vezes aqui nessa igreja. Eu já falei que nós somos a geração de Lázaro. Quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei muito preocupada. Porque quando eu ensino sobre emoções, e quando eu vou para outros lugares, dando o curso, eu sempre falo, nós somos a geração, não que eu esteja dizendo, hoje saiu, essa semana saiu na CNN, saiu em vários portais dizendo que a saúde mental dos jovens e de todos em geral está assim
assustadoramente fragilizada, está assustadoramente arruinada. Isso eu estou falando de portais não evangélicos, mas de jornal, de ciência. E então, quando você olha para Lázaro, Lázaro, amigo, eu já falei isso para vocês, Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. Lázaro, amigo de Jesus, morreu. Lázaro, por quê? Porque Lázaro tinha uma postura de olhar Jesus da janela. Ele não se envolveu. Eu não vejo Lázaro antes dele ser ressurreto. Eu não vejo Lázaro ali onde o Senhor for eu vou. Eu quero estar em casa quando o Senhor estiver. Eu quero ouvir tudo que o Senhor vai falar. Lázaro, ele tinha como Mical uma postura de janela. Ele conhecia Jesus, ele amava Jesus, ele tinha contatos esporádicos com Jesus, mas ele não estava com Jesus, agarrado em Jesus. Mas eu pedi João 11, é isso que aconteceu, ele morreu. Mas Jesus foi lá e quando ele ressuscitou Lázaro, eu encontro em João capítulo 12, uma cena bem diferente. E está escrito aqui, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha como é que estava o trio. Marta servia, mas Marta já estava servindo. Mas agora Marta estava igual Davi, sabe? Marta não estava servindo de qualquer jeito. Antes Marta estava servindo, reclamando. Marta estava reclamando de Maria. Agora eu não ouço Marta reclamar. Marta, ela não enxerga mais Maria. Marta só enxerga Jesus. Marta está indo e ali, porque Marta só enxerga Jesus, Marta começou a amar todo mundo. Amou Maria, amou todo mundo. Ela começou a servir todo mundo. Eu consigo enxergar com os olhos da minha imaginação Marta sorrindo de boca a boca. Aqui eu vejo Maria também está, mas Maria estava sentada. Maria, ali em João capítulo 11, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela estava recebendo só para ela. Agora não, Maria estava de pé, Maria estava derramando óleo sobre Jesus, Maria estava fazendo algo que estava beneficiando todo mundo. Um adorador, ele contagia todo mundo. Não é possível que uma pessoa agora também o contrário também é a mesma coisa. 3 pessoas desanimadas e uma animada, ela pode desanimar essa pessoa. A pessoa está lá animada, com a mão levantada, adorando, clamando. Aí tem 3 desanimados olhando assim para ela. Aí ela fala, eu acho que eu estou no ambiente errado. Eu acho que eu tenho aqui, nessa igreja, eu tenho que ficar paradinho. Eu quero te dar uma notícia que aqui nessa igreja você não tem que ficar paradinho, não. Vamos contagiar os desanimados. Porque Maria, ela falou, sabe uma coisa? Eu vou derramar óleo. E o óleo invadiu a sala toda. Aquele perfume não era só para Maria, era para todo mundo. Mas o que eu mais gostei foi de ver aqui no versículo 1, quem é que estava? Você vê que Lázaro estava ali, mas no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e sendo Lázaro um dos que estavam onde? Aonde que Lázaro estava? Na janela? Fora de casa? Não, Lázaro estava lá, agarrado. Jesus, eu não te largo. Jesus, eu olho só para ti. Eu não olho para os meus amigos. Eu não olho para tudo aquilo que me distrai. Jesus, eu me agarro a ti, eu olho para ti. Eu já sei que se eu não olhar para o Senhor, eu vou ficar doente. Se eu não olhar para o Senhor, eu vou morrer. Se eu não olhar para o Senhor, eu vou ficar esvaziado. Eu quero ser cheio de Deus. Se você quer ser cheio de Deus, hoje é seu dia. Ceia é dia de milagre. Hoje eu sei, eu vou orar por milagres. Porque milagres são os milagres de tudo aquilo que a gente precisa. Nós precisamos de manifestações de Deus nas nossas finanças. Foi dito aqui, o Paulo falou, eu creio nesse Deus de milagres. Eu vou orar mais uma vez por milagre nas finanças. Eu vou orar pelos enfermos. Eu vou orar por causas impossíveis. Mas o maior milagre que eu quero é você sair da janela e se tornar um Davi, agarrado na presença do Senhor, avivado para você não morrer, para você não ficar estéril. Então, se você quer ser como Davi, fique em pé onde você está. Fique em pé. Eu gostaria de chamar o louvor. Sabe, quando você está na janela, quem que você ouve quando você está na janela? Mical, ela escutou um barulho. Tinha músicos, tinha adoração, mas Mical não
prestou atenção na música. Mical não, ela só ouviu um barulho. Por quê? Porque ela não se envolveu. Adorar é se envolver. Adorar é descer. Adorar é se entregar. Adorar é abraçar Jesus e dizer: não tem nada mais precioso, ninguém é mais precioso. Quem é como o Senhor? O Senhor é o meu amor. Eu amo a Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Se você quer fazer agora um compromisso com o Senhor, um compromisso para se tornar um adorador, levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Ah, Senhor, Senhor, quantas pessoas entraram aqui olhando para Ti da janela, olhando para a Tua presença da janela, estáticos, desanimados, completamente apáticos, vazios. Vazios não porque não Te amam, porque senão não estariam aqui. Vazios porque a vida golpeou. Vazios, Senhor, porque foi roubada essa Sua presença, doce presença. Mas hoje é dia de sermos avivados. Hoje é dia, Senhor, de abraçarmos e dizermos: não largamos a Tua presença. Anima, reanima, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, assim como o Senhor tocou, Senhor, ali em Lázaro, não só no coração, mas em cada órgão. Eu peço, toca agora nesses adoradores que estão morrendo. Toca agora, Senhor, não importa o cargo que eles tenham, a começar por pastores, diáconos, obreiros, levitas, professores, não importa. Todos nós precisamos ser avivados. Todos nós precisamos sair da janela. Se você tem crítica, você está na janela. Se você tem murmuração, você está na janela. Hoje o Senhor está dizendo: sai da janela, vem para perto de mim, me abraça e você vai só me enxergar. Me abraça e você vai ver todo mundo lindo e maravilhoso. Me abraça e você vai ter vontade de ter comunhão com teu irmão. Me abraça e você vai ter vontade de servir ao teu irmão. Me abraça e você vai ter o domínio próprio de Davi. Aqueles que te amaldiçoarem, você abençoa. Aqueles que te odiarem, você ama. Aqueles que te magoarem, você perdoa. Porque você está cheio de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Põe a mão no coração. Uma igreja sombra de Mical. Não, eu não quero. Senhor, cura esses corações. Restaura. Hoje é ceia, dia de milagre. Que o milagre comece por aí. Corações desanimados, corações magoados, corações ressentidos, eu digo agora, sejam curados por Deus. O amor que não te deram, o Senhor te dá. A aceitação que não te deram, o Senhor te dá. Ah, se ninguém te enxerga, o Senhor te enxerga. Se os homens falham, Ele não falha. O Senhor chega quando todo mundo te abandona. Se te abandonaram, Ele chegou diante de ti agora e Ele está dizendo: nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Só olha para mim. Para de olhar para o teu pai, para de olhar para tua mãe, para de olhar para o teu marido, para tua esposa, para de olhar para os líderes. Olha para mim que tudo vai dar certo. Olha para mim que eu vou te avivar. Olha para mim que você vai ser, toda esterilidade na tua vida vai sair agora em nome de Jesus. Mical morreu estéril, mas agora, Senhor, nós escolhemos ser frutíferos. Não queremos a esterilidade em nome de Jesus.